Chegamos no inverno e você com certa frequência fica com falta de ar ou aquele chiado no peito que vem na época do frio, com poeira ou com algum estímulo? Se liga no vídeo de hoje, que hoje nós vamos falar sobre a bronquite, que na verdade nós médicos chamamos de asma. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vim falar sobre uma doença que acabamos trabalhando junto com os pneumologistas, mas que às vezes, se não tiver controlado também da parte nasal, pode repercutir com maior tempo de tratamento e maior necessidade de remédios mais pesados. Essa doença é a asma, que antigamente muita gente falava que era a bronquite, o que muitos adultos lembram que no passado teve uma história de bronquite e uma inalação no passado, e aí, na verdade, atualmente nós chamamos tudo isso de asma. Mas antes de continuarmos, não esqueça de dar o seu like, curta o nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E nós temos uma playlist aqui no YouTube falando da rinite e das sinusites que podem influenciar muito nesse quadro pulmonar. Clique no card se quiser saber mais. Mas afinal, o que é a bronquite, a asma? Na verdade é um processo inflamatório que vai atingir a parte mais interna dos pulmões, na região dos brônquios, provocando uma reação, tanto em produção de catarro, mas também aquele chiado e aquela sensação de falta de ar, principalmente induzida por algum estímulo, seja por temperatura, por poeira, por cheiro, por pelos de bichos, com um mecanismo muito parecido com o que acontece com as rinites alérgicas, quando nós temos um estímulo e esse estímulo também vai acabar atingindo os pulmões. Por isso que muitas vezes nessa questão respiratória, os pacientes asmáticos normalmente tem algum sintoma nasal. E se o sintoma nasal não tiver resolvido, o tempo de tratamento é mais prolongado, a necessidade de remédios pode ser até maior e às vezes o resultado do tratamento do pneumologista pode ser insuficiente e nós temos que trabalhar em conjunto com eles para ter um melhor desempenho e melhor resultados respiratórios para esse paciente asmático. A questão principal é que esse processo inflamatório não somente vai acabar inchando o canal que vai levar o ar para os alvéolos, onde vai ser feita as trocas gasosas, e provocando um aumento de ruído e dificuldades para entrada e saída de ar, como também vai produzir catarro, que vai aumentar mais ainda a obstrução da região. Por ser uma região muito fina, é comum o som ser aquele som bem fininho, que eu comparo como se fosse um filhote de gato, um miadinho de gato, e não que a tosse mais rouca, como som das áreas maiores, como por exemplo na região da traqueia, região da laringe, região da faringe, que provoca aquela famosa tosse alérgica. Elas são um pouco mais intensas, mas os sintomas são persistentes e eles têm uma forte relação com falta de ar em determinadas épocas do ano. E não somente a parte alérgica vai influenciar nesses casos. O fumo passivo, até mesmo o tabagista ativo, também vai ter um hiperestímulo da região, aumentando mais a produção de muco. E além disso, questões de poluição e limpeza da casa também influenciam muito. Eles têm uma forte facilidade de ter crise durante a fase mais seca do ano, principalmente na estiagem queimadas, seja pelo excesso de estímulo, mas a região tendo pouca umidade, o catarro pode ficar denso e com dificuldades para sair. Outro fator que pode influenciar, por causa justamente desses mesmos estímulos, o nariz não funcionar tão bem e essas secreções do processo inflamatório vir do nariz em direção à garganta e depois atingir o pulmão. E como toda doença inflamatória e com fundo alérgico, não existe uma cura definitiva. O que vai acontecer conforme a criança for crescendo é ganhar mais capacidade pulmonar e as crises serem menos intensas ou não tão frequentes como no início da primeira infância, que vai até mais ou menos 3 a 4 anos de idade. É claro que quanto melhor controle alérgico, melhor resposta a criança vai ter ao tratamento, não somente de bombinhas, mas também às vezes com o uso de antialérgicos e de antileucotrienos, que são medicamentos de suporte. Tanto é que é com muita frequência que esses pacientes também fazem os testes alérgicos a partir de determinada idade ou a depender da intensidade dos sintomas. E também por causa desse desenvolvimento que é amplamente divulgada a necessidade de atividade física, principalmente atividade física aeróbica nas crianças que têm essa tendência, para expandir melhor o pulmão e ter mais capacidade de reserva de ar e também para ter uma reação menos intensa quando nós temos um estímulo que vai irritar a região dos brônquios. Por isso que com muita frequência, e não necessariamente apenas a natação, mas qualquer esporte que trabalhe fôlego, que nós chamamos de esportes aeróbicos, caminhada, bicicleta, futebol, manter uma vida ativa vai ajudar pelo menos a melhorar a capacidade pulmonar e ter melhor resposta e reação durante uma crise de asma. E lembrando também que o alérgico ele tem mais facilidade a infecções com a influenza e por isso que é muito importante, e mesmo com o controle dos sintomas, a atualização da vacina da gripe todos os anos.
Em alguns casos, também é interessante considerarmos as vacinas do pneumococo conjugada para aumentar a resistência e evitar também que, além das crises de chiado, tenhamos infecções como, por exemplo, as pneumonias. E então, se você se identificou com essa situação, não deixe de marcar uma consulta com um pneumologista. E é claro que se você já segue e sente que ainda tem alguma coisa ainda para melhorar o controle dessas crises, é interessante uma consulta também com um otorrinolaringologista para ver se a questão nasal está bem resolvida. E se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!